Quer perder peso sem dietas rigorosas ou exercícios intermináveis? Estes 9 truques simples queimam 500 calorias por dia enquanto vive a sua vida normal. No vídeo de hoje, vamos desvendar 7 truques poderosos que queimam silenciosamente 500 calorias sem dietas rigorosas ou treinos intensos. Estes truques são comprovados pela ciência e foram concebidos para se integrarem perfeitamente na sua vida. E se ficarem até ao fim, vão descobrir o truque que vos pode poupar centenas de calorias todas as noites sem sequer darem por isso. Vamos a isto. Número 1. Beba mais água fria. A água não serve apenas para hidratação, pode ser a sua parceira secreta na queima de gordura. Quando bebe água fria, o seu corpo tende a aquecer para igualar a sua temperatura interna. Esse processo, chamado termogênese, queima calorias. Agora, não estou a dizer que beber um copo de água gelada é o mesmo que correr 1 quilômetro, mas a investigação mostra que beber cerca de 8 copos de água por dia pode aumentar a queima de calorias em cerca de 100 calorias. É como fazer um pequeno trote de 10 minutos sem mexer um músculo. Mas não se trata apenas da termogênese. A água também diminui o seu apetite. Já teve aquele momento em que pensou que estava a morrer de fome, mas depois de beber um copo de água já não estava com tanta fome? Isso acontece porque a sede muitas vezes disfarça-se de fome. Ao simplesmente beber mais água antes das refeições, estudos mostram que pode reduzir a ingestão de calorias em cerca de 13%. São centenas de calorias poupadas, sem guerras de força de vontade. Aqui fica uma dica simples. Tenha sempre consigo uma garrafa de água reutilizável. Trate-a como o seu fiel companheiro. Cada gole que dá é como adicionar mais uma pequena acha à sua fogueira de queima de calorias. Faça isso consistentemente e essas pequenas queimas somam centenas de calorias eliminadas todos os dias. Sentir-se-á também mais energizado e focado. Número 2. Pôr-se mais de pé, sentar-se menos. Estudos mostram que estar sentado durante horas abranda o seu metabolismo até rastejar. Pelo contrário, estar de pé queima quase o dobro das calorias do que estar sentado. Só por optar por estar de pé enquanto trabalha, cozinha ou navega no telemóvel, pode queimar mais 200 a 300 calorias por dia. Trabalhadores de escritório que mudam para secretárias de pé geralmente relatam perda de peso sem mudar mais nada. Estar de pé mantém os seus músculos ativos, a sua circulação a funcionar e o seu corpo fora do modo de hibernação. Ainda melhor, mexer-se enquanto está de pé. Bater com o pé, andar de um lado para o outro, mover os braços. Pode duplicar a queima de calorias sem que você repare. Ninguém está a dizer que precisa de estar de pé o dia todo como um soldado. Comece aos poucos. Esteja de pé enquanto atende chamadas telefônicas. Esteja de pé enquanto dobra a roupa. Esteja de pé enquanto vê este vídeo, se quiser. No final do dia, queimou mais calorias do que pensava ser possível, sem nunca pisar um ginásio. Número 3. Troque as bebidas açucaradas por café preto ou chá verde. As calorias escondem-se à vista de todos, especialmente nas bebidas. Aquele latte de caramelo sofisticado? Quase 400 calorias. Um refrigerante? Cerca de 150. O problema é que as calorias líquidas não nos saciam, por isso acabamos por comer a mesma quantidade de comida, além das bebidas. Isso é uma armadilha calórica em que a maioria das pessoas cai sem perceber. Agora, aqui está o truque. Substitua apenas uma bebida açucarada por dia por café preto, chá gelado sem açúcar, ou até mesmo água com gás com limão. Faça isto consistentemente e terá eliminado instantaneamente entre 150 a 300 calorias diárias. Adicione uma segunda troca e já estará nas 500 calorias sem sequer notar.
O café preto e o chá verde também contêm cafeína, que naturalmente acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura. Pense nisso como carregar no botão de avançar do seu metabolismo. Esta troca não é sobre privação, é sobre substituição inteligente. Continua a ter o prazer de beber algo saboroso, mas evita a bomba calórica. Imagine isto: 500 calorias poupadas por dia equivalem a 3.500 calorias por semana, o mesmo que meio quilo de gordura. Assim, com uma simples troca diária, está literalmente a beber os quilos a menos. Número 4. Coma mais proteína em todas as refeições. O seu corpo queima mais calorias a digerir proteína do que a digerir hidratos de carbono ou gordura. Isto é o que chamamos de efeito térmico dos alimentos. A proteína exige cerca de 20 a 30% das suas calorias só para ser digerida, comparado com 5 a 10% para os hidratos de carbono. Isso significa que uma refeição rica em proteína de 300 calorias pode queimar 90 calorias só durante a digestão. É como se a sua comida estivesse a fazer exercício por si. Mas não fica por aqui. A proteína também o mantém saciado por mais tempo. Já reparou como um pequeno almoço com ovos o mantém ativo por horas, enquanto um pão com manteiga o deixa com fome uma hora depois? Isso é a proteína a trabalhar. Ao adicionar proteína magra como frango, peixe, feijão, tofu ou iogurte grego às suas refeições, irá naturalmente reduzir os lanches e os desejos durante o dia. Comer proteína não parece um truque, parece uma recompensa. É delicioso, ajuda a construir músculo e mantém-nos satisfeito. Pense nisso como contratar um personal trainer para o seu metabolismo, que trabalha silenciosamente nos bastidores, queimando calorias cada vez que mastiga. Número 5. Usem pratos e taças mais pequenos. Isto parece quase disparatado, mas funciona que é uma maravilha. A pesquisa mostra que as pessoas comem cerca de 20 a 30% mais comida quando servidas em pratos maiores. Os nossos cérebros dependem de sinais visuais para decidir o que é suficiente. Um prato gigante com uma porção normal parece escasso, então, inconscientemente, colocamos mais. Um prato mais pequeno faz com que a mesma porção pareça abundante, enganando o nosso cérebro para se sentir satisfeito mais cedo. Pensem assim: prefeririam sentir-se privados a comer metade de uma sanduíche num prato grande de jantar, ou sentir-vos cheios ao terminar a mesma sanduíche num prato pequeno de sobremesa? A mesma comida, as mesmas calorias, uma experiência totalmente diferente. Estudos do Food and Brand Lab de Cornell têm mostrado consistentemente que a redução do tamanho da louça diminui a ingestão de calorias sem que sequer se apercebam. Apenas trocando o vosso prato de jantar por um prato de salada e usando taças mais pequenas para os lanches, podem cortar 200 a 400 calorias por refeição. Façam isso 2 vezes por dia e atingirão o vosso objetivo de 500 calorias sem levantar um dedo. É um daqueles truques invisíveis que funciona em segundo plano enquanto desfrutam da vossa comida sem culpa. Número 6. Durmam mais e estressem menos. Este pode ser o truque mais subestimado de todos. Dormir não é só para descansar, também é para perder gordura. Estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite tendem a consumir mais 300 a 500 calorias no dia seguinte, porque a falta de sono altera as vossas hormonas da fome. A grelina, a hormona da fome, dispara. A leptina, a hormona da saciedade, desce. De repente, apetece-vos pizza, batatas fritas e bolachas às 10 da noite. E o estresse? O mesmo problema. Quando o cortisol,
a hormona do stress, está alto, o vosso corpo agarra-se à gordura e leva-vos a procurar comidas de conforto. Ao dormirem de 7 a 9 horas por noite e ao encontrarem formas de relaxar, como respiração profunda, meditação ou até um pequeno passeio, evitam naturalmente centenas de calorias desnecessárias todos os dias. As pessoas muitas vezes pensam que estão demasiado ocupadas para dormir mais, mas aquele episódio extra do Netflix pode, na verdade, custar-vos meio quilo ou 1 quilo extra todos os meses. Então, se querem queimar 500 calorias sem levantar um dedo, basta irem para a cama mais cedo. O vosso corpo fará o trabalho pesado por vocês. 7º truque: apimente as suas refeições. Sabiam que adicionar malaguetas à vossa refeição pode, na verdade, ajudar-vos a queimar mais calorias? A capsaicina, o composto que torna as malaguetas picantes, tem demonstrado aumentar ligeiramente o metabolismo e promover a queima de gordura. Bem, não estamos a falar de uma afirmação dramática do tipo: comam molho picante e percam 5 quilos de um dia para o outro. Mas adicionar picante às vossas refeições pode queimar umas 50 calorias aqui, 80 ali, e esses pequenos impulsos somam-se. Mas aqui está a verdadeira magia. Os alimentos picantes também nos fazem comer mais devagar. Quando a vossa língua está a arder, naturalmente dão mordidelas mais pequenas e bebem mais água. Isto dá tempo ao vosso cérebro para perceber que estão saciados antes de limparem o prato. Consomem menos calorias no geral, sem sentirem que estão numa dieta rigorosa. Experimentem polvilhar pimenta caiena nos ovos, adicionar flocos de malagueta à massa ou juntar jalapeños às vossas saladas. Não só adicionam sabor, mas também ganham uma vantagem natural na queima de calorias. É como ter as vossas refeições a lutar contra a gordura por vocês. 8º: andar mais sem chamar de exercício. Eu sei que este vídeo é sobre não fazer exercício, mas ouçam-me. Caminhar não tem de ser como um treino, pode ser apenas parte da vossa vida diária. Subam escadas em vez de usar o elevador. Estacionem mais longe. Passeiem enquanto falam ao telemóvel. Cada uma destas pequenas caminhadas pode queimar 50, 100 calorias, e quando as combinam, chegam às 500 sem sequer darem por isso. A pesquisa mostra que as pessoas que dão mais 5.000 passos por dia, isso é cerca de 40 minutos distribuídos, queimam um adicional de 200, 300 calorias. Adicionem umas compras no supermercado, uma volta pelo escritório ou passear o cão, e chegam a mais de 500 sem suar a camisa. E caminhar também reduz o estresse, clareia a mente e ajuda na digestão após as refeições. Pensem em caminhar não como exercício, mas como mover-se como um ser humano deve. Os nossos antepassados caminhavam para todo o lado e não se preocupavam em queimar calorias. Eles simplesmente faziam-no naturalmente. Ao reintegrá-lo no vosso dia, alinham o vosso estilo de vida com a forma como o vosso corpo foi projetado para funcionar. As calorias derretem, a energia aumenta e sentem-se mais leves. Literalmente. Número 9. Tenha snacks saudáveis sempre à mão. Sejamos francos. Lanchar não é o inimigo. Lanchar sem pensar é que é. Se batatas fritas e bolachas são a primeira coisa que vê quando abre o armário, adivinhe o que vai agarrar quando a fome apertar? Mas se tiver fatias de maçã, frutos secos ou iogurte grego ao alcance da mão, será isso que vai comer. Este pequeno truque com o ambiente pode poupar-lhe centenas de calorias por dia, sem precisar de lutar contra a sua força de vontade. A ciência comportamental chama a isto arquitetura da escolha. Nós, humanos, somos preguiçosos na tomada de decisões.
Optamos pelo que é fácil e acessível. Se a sua bancada da cozinha tiver uma taça de fruta em vez de uma caixa de donuts, o seu cérebro vai para a vitória fácil. Um estudo até descobriu que os trabalhadores de escritório comiam menos 71% de doces quando estes eram guardados em frascos opacos em vez de transparentes. Longe da vista, longe da boca. Facilite para si mesmo. Mantenha água, fruta ou vegetais pré-cortados visíveis. Esconda as bombas calóricas em locais mais difíceis de alcançar. De repente, cada vez que petisca, está a consumir menos 100 a 200 calorias. Faça isso 2 ou 3 vezes por dia e atingiu essa queima de 500 calorias sem sequer pensar nisso. Subscrevam agora para mais dicas diárias de saúde.